A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2018. Hoje estaremos estudando a segunda lição dessa revista, que traz como título Deus cuida dos que se dedicam a Ele. Antes de iniciarmos o comentário desta lição, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo contato direto com a Tua Palavra, por Tu teres, Senhor, nos dado entendimento dia após dia para Te servirmos. Agora, pois, Senhor, nós Te pedimos a Tua bênção, a Tua direção para esta pré-aula de hoje. Que Tu venhas abençoar a cada um de nós, professores da Escola Bíblica Dominical, para que nós possamos entender a revelação da Tua Palavra para esta lição. Abençoe a todos aqueles que se esforçam em levar o Evangelho, dando a eles graça e condições necessárias para fazer a Tua obra. Cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, eu quero aqui agradecer a você que tem estado conosco durante esse trimestre, onde estamos estudando sobre o aperfeiçoamento cristão, propósito de Deus para o discípulo de Cristo. São lições extraordinárias e quero de coração agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal, que deixou o seu comentário, o seu like. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora, para que você possa estar conosco aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, cujo título é Deus cuida dos que se dedicam a Ele. E o texto áureo de hoje encontra-se em Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 33, e diz o seguinte: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A verdade aplicada de hoje fala que a razão da nossa existência é estarmos em comunhão com Deus e servi-lo em todo o tempo. O texto de referência para esta lição encontra-se em Mateus, capítulo de número 6, versículos 31, 32, 33 e 34, e também na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom, amados, o primeiro objetivo desta lição de hoje é incentivar a busca da sabedoria divina quanto à administração do tempo. A introdução desta lição aborda um dos grandes desafios para aqueles que servem a Deus na atualidade: a necessidade de termos uma rotina que não nos atrapalhe priorizar as coisas de Deus, como o trabalho na obra do Senhor, os momentos devocionais. Diante da correria da rotina moderna, o crente precisa saber melhor utilizar o seu tempo para consigo e para com Deus. Tópico 1 da nossa revista: o uso do tempo dado por Deus. Esse tópico começa com uma pergunta crucial para cada um de nós. Como estamos usando o nosso tempo? Estamos sabendo e conseguindo administrar bem o nosso tempo no servir a Deus? Muitos têm se empenhado em aprender a administrar os bens, os relacionamentos interpessoais, o trabalho secular, as finanças, os estudos, mas não conseguem organizar o tempo para estar com Deus, ocasionando o fracasso espiritual e a perda da salvação. Outros têm se dedicado integralmente em fazer a obra de Deus e não conseguem mais administrar o tempo
para cuidar da sua própria família, o bem mais precioso aqui na Terra, tendo consequências terríveis. Vivemos em uma geração imediatista. Tudo está se tornando instantâneo e podemos listar os fatores advindos com a globalização, o avanço tecnológico que acelera vertiginosamente o mundo e nos traz notícias em tempo real de qualquer parte do planeta, a necessidade de urgência e até a comida que comemos, como os fast foods, comidas rápidas, são fatores que aceleram cada vez mais a vida moderna, causando a perda da qualidade de vida das pessoas e também na qualidade do seu trabalho secular e na obra do Senhor. Andamos sempre com pressa e o cansaço, o estresse, a ansiedade têm afligido grande parte da humanidade, que sofre com o medo e a pressão do imediatismo, medo do pecado e maldade que se alastra a cada dia. A Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para cada propósito debaixo do céu. Conhecendo a dificuldade de lidarmos com o tempo, o Senhor dividiu o nosso tempo em etapas importantes de nossa vida e nos mostra em Eclesiastes as mais diversas formas de tempo para aplicarmos segundo as nossas necessidades. O nosso tempo pertence a Deus. Somos apenas mordomos, administradores dessa dádiva divina. Em Efésios 5,16, lemos sobre a forma como devemos andar, remindo o tempo, porque os dias são maus. Neste versículo, o apóstolo Paulo está nos ensinando que remir o tempo significa aproveitar bem o tempo e as oportunidades que Deus nos dá para servir-lhe. Cada um de nós temos um tempo limitado neste mundo e temos que aproveitar para usá-lo para a honra e glória do nosso Deus que nos criou. Você que me ouve agora, saiba que o seu tempo, o nosso tempo, vale pela intensidade com que vivemos nossos dias e pela sabedoria com que a aproveitamos na presença do Senhor. Deus nos dá 24 horas a cada dia. Normalmente, os nossos dias são divididos em 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Veja que ainda sobram horas para a família, para ler e estudar a palavra de Deus e contribuir com o nosso trabalho para o crescimento da obra do Senhor aqui na terra, tanto em nossos lares, edificando nossas famílias, como no cumprimento do ID dado a nós pelo Senhor Jesus. O tempo nos foi dado por Deus para que seja gasto de maneira sábia e ordenada dentro dos seus propósitos. Subtópico 1.1. Voltando ao princípio da humanidade. Foi Deus quem criou o tempo. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 14, lemos o seguinte: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Toda a criação tem a marca indelével de Deus. Os luminares ou luzeiros na expansão dos céus são o Sol, que brilha com luz própria, a Lua, que reflete a luz do Sol, e as estrelas, sendo todos eles corpos celestes e foram criados no 4º dia da criação. Eles estabelecem a separação, a diferença entre o dia e a noite, ocasionada pelo movimento de rotação da Terra, e as estações do ano, ocasionadas pelo movimento de translação da Terra, tudo numa perfeita sintonia para suprir as necessidades de todos os seres viventes neste planeta. Os sinais descritos no versículo lido nos ajudam a marcar o tempo. Deus, pelo poder da sua palavra, criou meios para o homem contar os seus dias e gastá-lo, principalmente em sua presença. Veja o que nos diz o Salmo 90, o versículo de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus
introduziu o tempo porque Ele trabalha no tempo. O homem tem dividido o seu tempo em dias, meses, semanas, horas, minutos, segundos, na tentativa de manejá-lo da melhor forma possível. O Senhor Deus nos criou para Ele, para o buscarmos e nos relacionarmos com Ele. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Isaías 43, 7. Os propósitos de Deus ao criar o ser humano foram abençoar, capacitar, instruir, dar tarefas e manter um relacionamento contínuo com a coroa da sua criação. Subtópico 1.2. Deus supre as necessidades. Bom, amados, Deus supre as necessidades porque Ele é um Deus amoroso, um Deus que nos criou e ao qual servimos. É o mantenedor de todas as coisas e cuida de cada uma das suas criaturas de forma especial. O Senhor cuidou de Adão lá no Jardim do Éden, se preocupou com as suas necessidades físicas, emocionais e providenciou o alimento, o trabalho, a sua companhia. Deus não apenas percebeu a importância de Adão ter uma ajudadora, mas agiu rápido para suprir-lhe essa necessidade. Deus continua suprindo todas as nossas necessidades. Ele está atento a tudo que acontece com você, até mesmo as carências que você não consegue identificar. O Senhor as sabe e entra com a provisão na sua vida. Ou você acha que é por acaso que você está me ouvindo agora? Para que isso acontecesse, meu amado irmão, houve todo um agir de Deus em nossas vidas, na vida do comentarista desta revista e todos os que trabalharam tendo a visão de levar mais conhecimento da palavra de Deus para a escola bíblica dominical. Comente com os alunos sobre as ações de Deus para suprir as nossas necessidades, dia após dia, e ouça os seus testemunhos. Subtópico 1.3. Faraó associou a adoração com ociosidade. Quando Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó, reivindicando que deixasse o povo de Israel ir para o deserto para adorar a Deus, o poderoso e tirando rei do Egito entendeu que, na verdade, o povo que já era oprimido estava ocioso e por isso queriam sacrificar e adorar a Deus. Faraó, em toda a sua ignorância, não conseguia enxergar a necessidade que o povo tinha de adorar o Deus verdadeiro, até porque ele próprio tinha deuses de sobra no Egito. O comentarista Marcos Santana enfatizou nesse subtópico que muitos hoje continuam pensando como Faraó, associando a adoração, a dedicação a Deus com a ociosidade, a preguiça, a moleza, desculpa para não trabalhar, não dando a devida importância à adoração e à comunhão com Deus. Vejamos o que está escrito no comentário da revista do professor. Será que estamos achando que a vida devocional só é possível quando sobra tempo? Será uma questão de tempo ou de prioridade? É preciso refletir sobre como está a nossa rotina diária. Quando refletimos à luz da palavra de Deus, é possível mudarmos. A estratégia de Faraó foi aumentar o trabalho, manter o povo mais ocupado para que não ouvisse a palavra de Deus e assim continuasse escravo. Veja bem, amados irmãos, a atitude de Faraó foi impor cargas extras ainda mais severas aos trabalhadores hebreus, que precisariam agora ir buscar a palha para reforçar os tijolos que estavam fazendo. Eles teriam que ajuntar as palhas nas horas em que não estivessem trabalhando, ou seja, não teriam mais nenhum momento de descanso. Até então, os egípcios forneciam material para eles. Faraó usou uma desculpa conveniente. Os hebreus tinham tempo ocioso, por isso estavam querendo ir ao deserto para adorar o seu Deus.
Percebemos, até mesmo no meio cristão, que muitos dizem que não têm mais tempo para ler a Bíblia, nem para orar, ou até mesmo para fazer a obra de Deus, com dedicação por causa do trabalho e ocupações seculares. São pessoas que já receberam a Jesus como Salvador, mas que ainda permitem carregar palhas nos momentos que deveriam reservar para adorar o Senhor. É interessante notar que na Bíblia, todos que foram chamados para a obra do Senhor tinham uma ocupação. Repare que o Senhor Jesus, ao escolher os seus discípulos, buscou aqueles que eram trabalhadores e os mesmos priorizaram o trabalho do reino de Deus. Mas como está a nossa rotina de adoração ao Senhor? Estamos dando a Deus diariamente uma parte do nosso tempo para orar, ler ou estudar a sua palavra, louvar e fazer algo para o Senhor? Ou estamos nos sobrecarregando com os trabalhos seculares até a exaustão? Você, professor da EBD, você tem conseguido conciliar devidamente os seus afazeres e aproveitar o seu tempo para buscar o conhecimento de Deus e aperfeiçoar as suas aulas? Ou tem preparado as suas lições apressadamente, ou melhor dizendo, relaxadamente, para ensinar a Igreja do Senhor Jesus? Mas graças a Deus por aqueles que se empenham no servir a Deus com dedicação, se esmerando no ensino da palavra para a edificação da Igreja do Senhor. O segundo objetivo desta lição é destacar a necessidade de estabelecer prioridades. Tópico 2. É preciso estabelecer prioridades. Aqui na revista diz que num contexto de correria e muitas ocupações para suprir as necessidades fundamentais da vida, há a tendência de nos afastarmos de nossas responsabilidades no cuidado da vida espiritual e no serviço no reino de Deus. Sobre estabelecer prioridade, nós temos um exemplo bastante conhecido na Bíblia, que se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, onde Maria, irmã de Lázaro, resolveu priorizar a adoração em sua vida. Ela escolheu a boa parte, o que não lhe seria tirado. A adoração de Maria teve significado eterno, enquanto que Marta estava muito preocupada e focada apenas nos afazeres diários do momento e por isso os priorizou. Tanto o trabalho secular quanto a nossa adoração a Deus são de extrema importância para as nossas vidas. Agora, o que precisamos é estabelecer prioridades e aproveitarmos com sabedoria o tempo que Deus nos dá para gastarmos com a nossa família, tempo que você tem que tirar para gastar com a sua esposa ou o seu esposo, o tempo precioso que você deve tirar para gastar com seus filhos, na educação dos mesmos, o tempo que nós temos que ter para ir para a nossa igreja, congregarmos, organizar o tempo para nós mesmos também, para a nossa saúde, o lazer, tempo para os nossos afazeres diários e para com Deus, tempo esse que uma vez passado não volta mais. Que tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, remindo o tempo como Ele tem nos ensinado através das Escrituras. Subtópico 2.1. A garantia dada pelo Senhor. As passagens bíblicas citadas nesse subtópico evidenciam o cuidado de Deus para com Israel enquanto o adoravam. Veja o que diz o comentário da revista do professor. A tendência é que o excesso de preocupação com a aquisição, guarda e cuidado de bênçãos materiais e temporais nos faça negligenciar nossa dedicação ao Deus que nos tem abençoado, além de demonstrar ausência de fé naquele que provê tudo aos seus. Assim, Deus já estava alertando quanto a uma tendência futura. A palavra de Deus continua atual.
Amados, tem muitos irmãos que não têm estrutura espiritual e mesmo a estrutura emocional para lidar com bens materiais, com a riqueza, não conseguem manter um equilíbrio. Então, logo o Senhor os faz prosperar com a aquisição de bens, eles começam a fraquejar na fé, a cuidar demasiadamente dos seus bens, deixando a adoração a Deus em segundo plano. Aqueles que antes não faltavam ao culto e à escola bíblica dominical, agora começam a dar desculpas, porque no final de semana eles precisam cuidar da sua fazenda, do seu gado, do seu comércio e etc. Começam a se achar autossuficientes e se afastam de Deus, priorizando os cuidados desta vida. É necessário termos sempre um equilíbrio, lembrando que sem Deus nada somos, nada podemos e nada conseguiremos de bom para as nossas vidas. Ele é o nosso sustentador e garante na sua palavra o cuidado para com os seus. Aquele que se dedica à obra do Senhor, ajudando a cuidar da sua igreja, o Senhor cuida de forma especial da sua casa, da sua família, concedendo toda a provisão necessária. Subtópico 2.2. O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Em Mateus capítulo de número 6 e o versículo 33, lemos: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O contexto bíblico nos mostra o Senhor Jesus alertando os seus ouvintes quanto à priorização dos tesouros na terra e no céu, e a senhores, Deus e Mamon, ou seja, as riquezas, fazendo-nos entender a quem queremos servir. Lembrando que estamos de passagem por esta terra e que haverá uma eternidade, cujo destino depende da escolha que nós fazemos em vida. O Senhor Jesus nos mostra qual deve ser a nossa prioridade: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa dizer não à ansiedade pelas coisas materiais. É saber que temos um Pai Celestial que nos ama e nos suprirá, assim como faz com os pássaros e as ervas do campo. É reconhecer que somos incapazes de nos acrescentar algo e reconhecer quem de fato nos veste, calça e nos dá toda a provisão necessária, porque Ele sabe o que precisamos e nos acrescenta todas elas quando simplesmente o buscamos, o adoramos em espírito e em verdade. Subtópico 2.3. Aproveitar as oportunidades. O comentarista diz aqui na nossa revista que a palavra oportunidade tem relação com o termo em latim ob portus, que significa para o porto, indicando a possibilidade de uma embarcação chegar ao porto desejado, aproveitando uma situação favorável, uma ocasião. Os romanos tinham o hábito na antiguidade de dar nome aos ventos, e um vento que eles apreciavam imensamente, que levava o navio em direção ao porto, era chamado de ob portus, o vento oportuno. Vejamos o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, o versículo 15 e 16, na nova tradução na linguagem de hoje. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Você quer ser um vencedor nesta vida? Aproveita a oportunidade que te é dada hoje e mantenha o foco em Jesus. Priorize o reino de Deus e se desvencilhe dos atrativos que o mundo oferece para melhor servir ao Senhor. O terceiro objetivo desta lição é mostrar que precisamos estar sempre avaliando a verdadeira motivação de nossa dedicação a Deus. Tópico 3. A importância do discernimento. Professor, a pergunta que lhe faço agora é:
Qual é a verdadeira motivação para a sua dedicação a Deus na igreja em que você congrega? O que te motivou a ser um professor da escola bíblica dominical? A ser um ministro do Evangelho? Faça essa pergunta para a sua classe. Qual é a sua motivação em servir a Deus? É necessário entendermos que a nossa dedicação a Deus deve resultar da ação transformadora da Palavra de Deus e do agir do Espírito Santo em nossas vidas, através do novo nascimento. É o desejo de contribuir para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. A nossa motivação não deve jamais se resumir a uma religiosidade vazia, pois Deus não recebe esse tipo de adoração. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 139, versículo 1 a 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Não há como barganhar com Deus, amados. Ele não se deixa enganar. Ele sonda os nossos corações e conhece nossas verdadeiras motivações em tudo o que fazemos. Subtópico 3.1. Uma dedicação só de aparência. Vejamos a citação bíblica de Amós, capítulo 8, versículos 5 e 6, dizendo: Quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha como trigo? A festa da lua nova, comemorada no primeiro dia do mês do calendário hebraico, era um dia de sacrifícios especiais, um sábado festivo. Nesse dia eram suspensas as atividades comerciais. Em vez do povo de Deus participar dos rituais com sinceridade de coração e verdadeira adoração a Deus, agradecimentos e descanso, muitos deles estavam ali impacientes para sair logo e continuar a fraudar e oprimir os pobres. Eles roubavam no peso dos cereais vendidos, misturavam palhas com os grãos para roubar no peso e aumentar os lucros. Cumpriam suas obrigações religiosas apenas de aparência, o que acabou por trazer consequências terríveis à nação. Tem muita gente por aí brincando de ser crente, tendo apenas a comunhão física com a Igreja do Senhor, mas a espiritualidade longe de Deus e desobedientes à sua palavra. Apenas querem garantir a oportunidade de congregar, fazer amizade, garantir o seu espaço entre os filhos de Deus, ter até status de obreiro, ministro do Evangelho, mas sem o verdadeiro compromisso com a obra do Senhor. Sobre a hipocrisia na tradição religiosa e ter uma dedicação só de aparências, o próprio Jesus citou as palavras do profeta Isaías em Mateus capítulo 15, versículo 8, onde lemos: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Subtópico 3.2. Aplicai os vossos corações. Mesmo com um trabalho árduo e constante, as necessidades básicas do dia a dia, os fracassos nos negócios e as dificuldades financeiras se tornaram rotineiros na vida dos judeus do pós-exílio, a ponto de não desfrutarem sequer do produto de seus labores. Ageu capítulo 1, versículo 6. Eles desprezaram a reconstrução do templo e priorizaram o trabalho secular e a aquisição de bens próprios e bem-estar pessoal. Só que por mais que se esforçavam, não prosperavam. Tinham colheitas fracas, fome e sede fortes, agasalhos leves, invernos rigorosos, salários baixos,
preços altíssimos, almejavam muito e alcançavam pouco. Suas ações foram reprovadas por Deus. Vejamos o que diz em Ageu, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Segundo o profeta Ageu, eles precisavam, primeiro, rever o projeto de Deus. Os judeus perderam de vista o projeto principal de Deus para eles, que naquele momento era reconstruir o templo para que houvesse a adoração, a preservação da identidade do povo de Deus entre as nações, um memorial. Em segundo lugar, eles precisavam eliminar as desculpas que não se justificavam mais. Os judeus alegavam que ainda não era chegado o tempo de edificar a casa de Deus, desobedecendo a ordem do Senhor. E em terceiro lugar, eles precisavam pôr as contas em dia, conforme Esdras 1:6. Os judeus receberam abundância de recursos para investirem na reconstrução da casa do Senhor. Mas quando a obra foi interrompida, eles usaram o restante na edificação de suas próprias casas. Ageu 1:4. Foram reprovados pelo desinteresse, pela negligência para com a obra de Deus. A verdade que aprendemos aqui é que demonstramos o valor que damos a Deus e o nosso amor por Ele quando edificamos e ajudamos a manter as nossas igrejas, contribuindo de acordo com as nossas possibilidades. Subtópico 3.3. Esclarecimentos à luz da Bíblia. Além da necessidade de sempre analisar os diversos aspectos da vida de discípulos de Cristo à luz da Bíblia, temos que entender que o cuidado de Deus àqueles que se dedicam a Ele não é sinônimo de ausência de aflições, oposições e adversidades. O comentarista cita dois exemplos na revista do professor, o profeta Jeremias e o apóstolo Paulo. Dois homens que podemos considerar como exemplos de vidas dedicadas a Deus. Contudo, passaram por perseguições, privações, sofrimentos, prisões e incompreensões. Diz aqui também que o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33. Deus também cuida na aflição. Não podemos confundir o cuidado de Deus para conosco com a ausência de problemas, de sofrimento, e nem podemos ensinar isso. Mas temos a certeza de que o cuidado de Deus para conosco nos faz vencedores em Cristo Jesus. Não importam as circunstâncias, sejam elas dentro da prisão, como os apóstolos, na cova dos leões, como Daniel, ou no fundo do poço, como foi com José, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Temos a confiança que se Deus não nos livrar da situação adversa, Ele com certeza nos livrará na situação adversa, porque Ele tem cuidado de nós. E para concluir, lembre-se, Deus avalia as verdadeiras motivações pelas quais o servimos e cuida com muito amor de cada um que busca com sinceridade o seu reino e a sua justiça, para o adorar em espírito e em verdade. Uma dica valiosa: professor, peça aos seus alunos que procurem observar a ação de Deus nas pequenas coisas do cotidiano. São nessas coisas que constatamos o cuidado que Ele tem para conosco. Quero aqui convidá-lo para acessar o nosso blog revistaebd.com, onde disponibilizamos semanalmente os slides de cada lição, assim como os 3 hinos da harpa sugeridos pela revista e os comentários. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e abençoe a sua aula. Ore por nós, continue conosco neste trabalho,
Inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, não se esquecendo de ativar o sininho para saber sobre as nossas postagens. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.